sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Mulheres em Movimento. Esse programa vai ao ar todas as segundas, às 20 horas, nos canais do YouTube, Facebook, Mulheres em Movimento e SATV. O programa Mulheres em Movimento ele tem como objetivo evidenciar o protagonismo feminino aqui de toda a nossa região. Itapiranga, São João, Tunápolis, Ipuana do Oeste, São Miguel do Oeste, Mondaí. Trazer as mulheres para falar um pouquinho da sua vida, da sua forma de empreender e também trazer muitos ensinamentos, que esse é o grande objetivo do programa. Levar até você ensinamentos, dicas práticas das mulheres que estão empreendendo aqui no nosso município. Nós também queremos fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos apoiadores e patrocinadores do programa Mulheres em Movimento, que é por vocês, nossos patrocinadores, que esse programa está acontecendo. MT Outdoors e DF Goiás Outdoors, Cicobi Crédito Itapiranga, a Farmácia do Abrão, Texan Energia Solar, Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, a Cicred, Intense Comunicação e Marketing Limitada, a Dadilande, Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, HS Consórcio, Consórcio da Família, SP Outdoors, a geriatra Ana Raquel Camargo e a Berna Fashion. A vocês, o meu muito obrigado por acreditar no programa, por acreditar no potencial e por acreditar no empreendedorismo feminino de toda a nossa região. E hoje nós vamos estar recebendo aqui no nosso programa uma mulher incrível. Ela nasceu em Missal, construiu sua trajetória em Itapiranga e desde muito jovem aprendeu que os desafios da vida também podem ser o combustível para grandes conquistas. Ela é uma das fundadoras da Transportes Ratinho e da Mecânica Ratinho, empresas que marcaram a história do transporte na nossa região e hoje segue à frente, junto com a sua filha Jennifer, na Rato Transportes. E mantém viva o legado construído com muito esforço, coragem e união familiar. Ao longo dessa conversa, nós vamos falar sobre origens, empreendedorismo, perdas, recomeços, o papel da família nos negócios, os desafios do setor de transportes e muitas mais coisas sobre visão de futuro. É uma história real, inspiradora e cheia de aprendizados. Especialmente para você que acredita que é possível seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. E é com muita alegria que recebemos a Maria Helena Becker. Seja muito bem-vinda, Maria, aqui no nosso programa Mulheres em Movimento. Obrigada, Izzy. Obrigada pelo convite de estar aqui. O teu programa é maravilhoso e é incrível o que tu está fazendo, né? De fazer as mulheres falarem um pouquinho da sua história, falarem um pouquinho sobre profissão, né? Valorizar a mulher como empreendedora, como mulher, como mãe. É muito bom. E esse programa, né, ele foi, assim, criado justamente para isso, né? Para que a gente tivesse voz e vez de estar falando um pouquinho sobre nós, mulheres. Porque às vezes a gente tem assim um dia a dia corrido, a gente levanta, vai trabalhar, leva as crianças na escola, volta, faz almoço, volta a trabalhar, volta a levar as crianças na escola, né? Mas quando a gente olha para trás, meu Deus, tudo que a gente fez já até hoje, né? Então não dá para deixar esquecido essa nossa vida, essa nossa trajetória, né? Então, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a Maria Helena. Quem é a Maria Helena? A gente sabe já que veio de Missal, mas veio para Itapiranga. Quem são seus pais? Aonde foi sua infância, seus estudos? Então, Thaís, meus pais, Arlindo e Iracema. Meu pai é natural daqui de Itapiranga, morou em Santa Fé Baixa e a minha mãe é do Rio Grande do Sul. Eles se conheceram, casaram e foram morar para o Paraná, porque meu pai queria terra, queria ter bastante terra para trabalhar na agricultura, era o que ele gostava de fazer. E ele viu um ponto positivo de ir para o Paraná, porque tinha bastante área para ser aberta ainda, né? Eles precisavam derrubar a mata, o pai começou do zero. E lá, em Missal, ele teve os 5 filhos.
Quando eu tinha 2 anos de idade, eu sou nenê da família, meus pais decidiram voltar para cá, para Santa Catarina. Aí eles compraram uma propriedade em Ervalzinho, né? Daí meus irmãos, o João, o Pedro, a Marinice, a Marli e eu, né? Eu com 2 anos de idade, o João tinha 10, que dá 8 anos de diferença do mais velho e da mais nova. Viemos a Ervalzinho, aonde que moramos lá 20 e poucos anos, e onde que eu fiz também o ginásio, o primário, o ginásio. E saí de Ervalzinho com 15 anos de idade para vir para a cidade para estudar, para fazer o 2º grau aquela vez, né? E os meus pais morarem ainda uns anos lá, depois venderam lá e foram para o Rio Grande, na Barra do Guarita, onde que residiram até o falecimento deles. Mas isso é uma novidade para mim, você morar, eu não sabia que você morava em Ervalzinho. Sim, cresci lá, que estudei lá na escola básica. Que é o município de São João do Isso, Oeste, hoje né? pertence a São João do Oeste. Na época ainda era Grande Itapiranga. Pertencia a Itapiranga, sim. Mas daí o teu ensino fundamental foi na comunidade ali, sim, né? lá em Ervalzinho. Até o 8º ano. Era uma escola grande, uma escola muito boa. Tu vê, né? Se a gente olha assim, quantas comunidades tinham escolas naquela época. E hoje poucas comunidades têm Eu acho que hoje escolas, ainda né? em Ervalzinho tem a escola, ela funciona ainda lá. Deve ser uma escola municipal. Isso, acho que sim. É uma comunidade grande, né? Mas por que teu pai voltou de Missal para... Tu sabe essa história? Por que ele voltou a... É que, na verdade, nós morávamos mais perto da cidade, né? E ele não queria, ele queria mais terra, ele queria que os filhos também trabalhassem com agricultura, então ele tinha medo que os filhos iam se perdessem, iam para a cidade. Daí surgiu um negócio do Capão, que morava em Ervalzinho, trocou a terra com meu pai. Ele foi para lá e o meu pai veio para cá. Então, veio todo mundo junto, né? E esses teus irmãos, eles ficaram junto ali na terra, em Ervalzinho, ali na propriedade? Sim, todos ali, todos estudaram em Ervalzinho. Aí, como ia terminando a 8ª série, né? Iam saindo para estudar. Automaticamente iam igual, não ficaram na agricultura, não, né? O único que ficou na agricultura, depois mais tarde, foi meu irmão Pedro, que hoje ainda está trabalhando na agricultura. Depois que teu pai veio para a Barra do Guarita, ele também comprou terras ali? Sim, ele tinha uma chacrinha, porque ele não podia ficar sem mexer na terra, né? Era uma paixão da vida dele, assim. E Maria, assim, a tua infância, como é que foi? Como tu era nenê de casa, né? Como é que foi a tua infância, assim, para a gente ter um pouco mais de noção? Porque às vezes as pessoas dizem, por que tu fica perguntando essas coisas? Mas, assim, eu sempre acho assim, né, que a gente hoje é muito daquilo que a gente foi lá na nossa primeira infância. Que nem diz a Alésia, né, quando ela veio aqui. Ela disse, olha, o que eu aprendi na minha primeira infância é o que me identifica hoje, o que me define hoje, né? Então, para a gente também entender um pouquinho mais da tua infância, como tu era nenê de casa, como é que foi essa tua educação, a tua criação junto com os teus irmãos? Na verdade, para mim foi muito bom ser nenê de casa. Eu era bastante manhosinha, meus irmãos mais velhos já faziam as coisas mais para mim, né? Mas mesmo assim, a gente ajudou, trabalhou na agricultura, né? Todos os filhos ajudavam, porque não tinha como não, né? Era tirar leite, era fazer pasto, era ir na roça, ajudar em casa, né? E a mãe exigia muito, ser tudo certinho, tudo... e ela fazia muita coisa também para vender, então a gente aprendeu desde cedo a esse lado de fazer as coisas, de produzir as coisas, né? E foi uma infância muito boa, muito boa. Meus pais eram incríveis, né? Eu tive muita sorte de nascer uma família maravilhosa, né? Então... a tua mãe, eu me lembro muito bem dela também, do pai, né? Como ela era muito amorosa. Ela era. Né? Cuidava muito também, não só... Eu sei muitas coisas aqui da Barra, né? Que até a Daniela Pasquale também falou assim, né? De que ela morava na frente da escola e teus pais moravam atrás. E ela lembra da tua mãe, que às vezes acontecia alguma coisa de se machucar e quem socorria era a tua mãe. A mãe era muito de se doar, muito de ajudar todo mundo, né? A mãe era muito bondosa. Sabe que era que eu queria chegar, né, Maria? Porque, olha, quanta coisa tu tem da tua mãe e do teu pai.
Tenho bastante traços. Né? Aham. Então, assim, por isso que às vezes quando a gente senta aqui e começa a falar e a olhar para a nossa história, para a nossa essência, para os nossos pais, para tudo aquilo que a gente viveu, a gente se olha e diz, olha, quanta coisa eu tenho do meu pai, quanta coisa eu tenho da minha mãe, quanta coisa me lembra aquilo que nós fazíamos antigamente, né? Então, isso é Sim. muito bacana de ter essa percepção, né? Mas essa questão de vocês, então, depois de sair dali, quando você veio morar para Itapiranga, teus pais foram morar ali na Barra ou não? Não, uns 3, 4 anos depois que eu vim. Eu vim para cá para estudar e eu trabalhei no SEBEM como professora estagiária. No SEBEM, eu me lembro do SEBEM, Guilherme ia no SEBEM. Isso, tinha um SEBEM lá perto da JBS, né? E no Recanto tinha um. Então, eu trabalhei 1 ano lá perto da JBS e 2 anos no Recanto, onde hoje é os escoteiros. Era assim lá. Ah, lá em cima. E era um projeto muito, muito bom. Pena que acabou, né? Isso era do governo do estado, Isso era né? do município. Ah, do município. Do município, sim. Mas era contratadas pelo município. Eu me lembro que a dona Elfa era Isso, a merendeira, nossa. né? Ela que me ensinou a fazer café batido. Era muito bom. Porque a gente era quase um bichinho do mato também, né, Isa? Porque a gente não teve muita oportunidade de sair, de viajar, de conhecer lugares. A gente vivia aquele nosso mundinho ali, né, na nossa propriedade, na nossa comunidade, estudava. Não tinha muito... Eu não sentia falta, porque eu não conhecia o outro lado também, né? Aí, quando eu vim para a cidade, tipo assim, não é uma cidade grande, Itapiranga, mas para mim, que vim lá do interior, era grande, né? Era desafiadora, era diferente. Então, essa acolhida da dona Elfa ali, o carinho dela com nós, a acolhida das outras professoras também que trabalharam com nós lá, foi muito bom, né? De tu se sentir um pouco em casa, se sentir um pouco acolhida, né? De ficar sozinha. Tu coloca-se que tu veio com 15 anos para a cidade. Tu morou em algum lugar? Sim, nós tínhamos sempre chateau, né? A gente dividia... Chateau, para quem não conhece. Chateau para quem não conhece. Para quem é do nosso tempo, né? Chateau era tipo uma república de meninas. Isso, dividia quarto com 2, 3. Tipo, não tinha dinheiro para pagar um aluguel, para manter uma casa, né? Tipo, nós ganhávamos o mínimo e o meu estudo era tudo particular, né? Tipo, não tinha segundo grau público, né? Então, tu chegou a fazer na FUNEI magistério? Isso, eu comecei com magistério porque o meu sonho era ser professora. Daí conheci o seu Carlito, né? O rato, engravidei, né? E como eu passei muito mal na gestação da Jennifer, eu acabei perdendo o ano, porque eu fiquei internada, vomitava muito. E daí eu acabei desistindo de estudar. Eu pensei, não, eu vou ter ela, vou cuidar dela, depois eu volto, ou depois eu faço. E começou assim a nossa vida, né? Mas você teve a Jennifer com que idade? Com 19. Ah, já tinha 19. Sim. Então, tu já estava, na verdade... Eu casei com 18. Quase 3 anos na cidade, né? Isso. Casaste com 18 com o Carlito Becker. Isso. O popular ratinho. Primeiro era ratinho, né? Depois virou rato. Primeiro ele era pequeno, novinho, depois, né, foi... Isso. Mas, Maria, falando um pouquinho mais, assim, da tua família, dos teus pais, dos teus irmãos, né? Hoje todos vivem meio aqui todos por aqui. Perto de Eu tenho o João e a Joia, né? Que todo mundo conhece como Joia. Eles moram aqui em Itapiranga e o Pedro e a Marinice moram na Barra. Mas os teus pais já não vivem mais, Não vivem mais. Faz 9 anos que eles faleceram já. E depois que você trabalhou no SEBEM, tu trabalhou em algum outro lugar? Não. Depois, logo depois eu casei, né, Izzy? Daí, como o rato dirigia caminhão, era motorista de caminhão, aí eu ia junto com ele, né? Eu ia, tipo, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana junto com ele viajar, porque ele chegava em casa, largava as roupas sujas, comia ou dormia, já pegava no outro dia de madrugada e já saía de novo. Então, para a Jenny ter um pouquinho de contato com o pai, para nós ter um pouquinho no nosso casamento, eu precisava ir junto com ele, porque ele não parava em casa. Não era só trabalhar. E como foi essa sensação de você, uma menina lá do interior, vir para a cidade, sonho de ser professora, e aí você engravida e resolve seguir o marido? Qual é essa sensação de...
Na verdade, são ocasiões, né? Depois de um tempo, eu me arrependi de não ter, então, terminado os estudos e ter ido, né, fazer o que eu queria ser professora. Mas aí, por outro lado, eu cuidei da minha filha, né? Eu fiquei quase 7 anos sem trabalhar. Acompanhei meu marido, né, na luta aí para pagar as contas e conseguir fazer a empresa crescer. Cuidei da minha casa, né? E aos pouquinhos eu fiquei ali, né? Tu pensa, poderia ser diferente, mas aquela foi a minha opção daquele momento, né? E foi a melhor opção na época, eu né? acho que sim, eu acho que sim. Ficou um pouco o lado profissional, né, Isa, que eu queria muito ser independente. Tipo, eu saí de casa com 15 anos de idade pagando as minhas contas. Desde então, eu não dependi mais de ninguém o resto da minha... até hoje, né? Então, eu tinha muito aquilo lá, muita independência. Eu não aceitava pedir dinheiro para o meu marido para pagar minhas contas. Então, eu fazia pastelzinho para vender, eu fazia crochê, né, fazia os tapetes de cozinha, de sala. Então, eu sempre tinha um dinheirinho para comprar umas besteirinhas para casa, umas coisinhas para mim, para a Jenny, né? Sempre inventava alguma coisa. Mas assim, né, eu acho que foram escolhas que você fez, né, que também moldaram a vida dos teus filhos, né? Eu acho que sim. A presença, porque eu também sou filha de caminhoneiro. Então, a gente nunca teve o pai muito presente em casa, né? O pai sempre se preocupou muito em nos dar conforto, comida, ter o básico para a gente poder, né, ter uma vida organizada, digamos assim, que não faltasse. Nós não tínhamos, sempre digo, a gente não passou fome, a gente só passou vontades, né? Vontades. Mas fome nunca passamos, o pai sempre foi muito provedor. E assim, né, era uma vida do caminhoneiro, era uma vida difícil. Era sofrida. Né? Não tinha muitos recursos, os caminhões não eram tão bons que nem hoje, nós não tinha nem ar-condicionado no caminhão, né? A gente colocava um ventiladorzinho, que eu sempre brinco que mais fazia barulho do que vento, né? Era apertado, mas era uma maneira de eu estar com ele e ao mesmo tempo ele estar com a Jenny, ver a Jenny crescer, né? Ter ela um pouquinho com ele, porque caso contrário, isso não ia acontecer. E vocês eram jovens, né? Quando a gente é jovem também, tudo vai, né? Tudo é diferente, tudo é mais fácil, né? Que nem nós não usava, uma coisa, nós usava fralda descartável, né? E daí, vai viajar, leva fralda de pano. Daí teve um dia que nós secamos as fraldas no motor, né? Depois ficou tudo fedido, com o cheiro do motor. Olha, nós passamos alguns perrengues, né? Então, se a gente vai fazer uma análise, né? Como é que foi essa vida? Porque viveu no caminhão praticamente um bom tempo, né? Sim, sim. Como é que era isso? E a Jenny tem memórias disso também, né? Então, tipo, ela lembra de alguns motoristas que acompanhavam, que nem o teu pai era um que fazia essa parte dos caçambeiros, né? Na época, depois o Rato puxou porco, então... E, olha, era bom isso. Nós sempre estávamos em lugares diferentes, né? Para quem não conhecia nada, né? Tu não era saiu, uma maneira de conhecer foi uma maneira de monte de lugares. Isso aí. E também a gente superar muitas dificuldades, né? Sim. E tá junto, né? Tá junto para superar essas dificuldades, né? E automaticamente tu foi conhecendo um pouco o ramo, né? Porque depois a gente vai falar também da fundação da história e do Transportes Ratinho, né? Automaticamente tu não entrou, vamos supor, na administração sem conhecer... Sem ter uma noção de estrada, né? Tipo, um motorista chegar em casa e dizer, aconteceu isso. Não, tu tinha uma noção que isso não aconteceria, ou não é bem assim a conversa, né? Então, um pouquinho de noção tu cria, né? Tu cria umas experiências. E daí, nesse período que o Rato já dirigia, esse caminhão já era de vocês? Era nosso, sim. E daí você já tinha o Transportes Ratinho? Não, aquela época era Comércio e Transportes Becker. Que daí sempre foi com a sociedade da família do Rato, com o irmão dele, o Edson. E eles tinham um comércio em Jabuticaba, né? E o Rato veio para a cidade para, então, dirigir os caminhões, né? Eles já sempre eram empreendedores desde o pai, então, Isso, né? O pai começou com granja de porco, né? Daí ele introduziu o caminhão para
para trazer coisas para a granja, começou ali, né, com uma 608, com um caminhãozinho mais pequeno, daí foi indo, daí abriram o comércio ali em Jabuticaba, onde que o meu cunhado e a minha cunhada cuidavam, e daí começou aos pouquinhos, né, consegui alguma vaguinha dentro da JBS para introduzir, mais tarde foi colocado o porcadeiro, nós tinha frangueiro, né. Sempre se adaptando também ao que o mercado exigia, né? É. Aham, tipo, as oportunidades que apareciam, né? Tipo, daí aos pouquinhos e moldando e colocando os setores, né? Os ramos. E assim, quando foi decidido de que você faria parte do negócio? De trabalhar no negócio? Foi em 98, por aí, 97, 98, a nossa situação financeira começou a ficar muito ruim. Tipo assim, teve muito problema na granja de suínos. E caminhão, desde sempre, é um setor que não é fácil, né, Izzy? Nós tivemos problemas de tombar caminhão, de perda total. Então, a situação financeira começou a virar uma bola de neve e ficou muito feia a nossa situação financeira. E daí surgiu, então, a ideia de nós abrir outra empresa, né, e deixar Comércio e Transportes Becker, então, e abrir outra empresa, porque começou a entrar os containers, né, em Itapiranga. E a JBS, o pessoal pediu para o Rato se ele ia fazer um teste, se isso ia dar certo, de puxar container em Itapiranga. E ele, como não tinha medo de nada... É um baita empreendedor, né? Ele não tinha medo de investir, de empreender, de inventar, de buscar coisa. Ele disse, não, eu faço. Mas daí nós não tinha crédito, nós não tinha dinheiro, né? Aí o Rato saiu da Comércio e Transportes Becker e nós fundamos a Transportes Ratinho. Daí eu entrei como sócia, para ele não ficar sozinho na empresa. E simplesmente foi jogado no meu colo toda uma responsabilidade de ajudar o Rato na empresa, porque ele disse assim, eu vou fazer, mas tu vem comigo, tu vai me ajudar. Daí eu ali, tinha 25 para 26 anos, eu não sabia mal e mal tirar um extrato de banco, nunca tinha trabalhado com banco, não sabia nada de leis, o básico do básico. E daí eu disse para ele, então vamos, né, vamos enfrentar essa. E começamos. E a nossa grande sorte também, Izzy, que sempre teve pessoas boas, e eu nunca posso deixar de falar do Vuni Resch. Que o Vuni foi uma pessoa, como nós não tinha crédito, e nós não tinha, a nossa empresa era recém-formada, nenhum banco, ninguém ia financiar um caminhão para nós. Nós não tinha crédito para comprar um caminhão. E o Vuni peitou e disse assim, eu assino de avalista e se a Maria e o Rato não pagar, eu vou pagar a conta. Aí nós conseguimos comprar 2 caminhões zero, conseguimos comprar as pranchas para os containers e começamos a função da Transportes Ratinho, né? Então, os motoristas mais antigos que, de repente, chegam a escutar a nossa entrevista vão saber de toda a nossa história, né? Do nosso começo, como é que foi. Foi difícil, foi... Aí muitas dívidas para pagar, né? Veio um turbilhão de contas em cima de nós para pagar. Mas, aos pouquinhos e muitos anos, não é? Foi pouquinho, foi muitos anos, a gente conseguiu ir estruturando devagarinho a empresa. Mas, Maria, assim, escutando você falar, eu imagino quanto foi difícil também, porque é um ramo também bastante masculinizado, Sim, né? sim. Hoje, a gente sabe que a gente já superou isso, mas naquela época isso não deve ter sido fácil para ti, Sim. de assumir essa parte mais, eu sei que tu assumiu mais a parte financeira, a parte burocrática interna ali, RH, né? financeira. Como é que foi essa sensação de agora quem vai fazer os acertos com o motorista sou eu? Como é que foi isso? É que, na verdade, foi bem assustador no início, Izzy. Bem assustador. Porque primeiro eu não tinha experiência e noção de nada. Então, tudo eu precisei aprender e correr atrás de alguém que me ensinasse, né? E a minha sorte, sempre que eu tive bastante pessoas boas ao meu redor. Que, quando eu precisasse de alguma ajuda, eles me ajudavam, né? E como logo depois também a gente colocou a oficina mecânica, né? Que é uma continuação da nossa história. Então, eu fiquei na oficina, no balcão da oficina, então eu fazia toda a parte ali da oficina também,
recebia clientes, anotações de serviços, e o financeiro da oficina também, toda a parte da transportes também. E eu trabalhei só com homens, né? Eu trabalhei na oficina só com homens e no transporte só com homens. Eu era a única mulher da empresa. Só que eu acho que assim que você tem que se impor. A hora que você se dá o respeito, a pessoa também vai te respeitar. E eu posso te falar assim abertamente que eu nunca levei uma cantada. Eu nunca levei uma palavra de bobagem, né? E eu sempre fui de brincar com os meus funcionários, sempre fui de conversar, dar risada, nunca era aquela coisa formal de patroa, sempre fui amiga dos meus funcionários, né? Tipo, tinha alguns que era, Maria é quase minha irmã, não é minha patroa, né? Então, eu gostava disso, de ter esse relacionamento com eles. E com isso, eu ganhei o respeito deles também, né? Então, nunca ninguém me desrespeitou. Desde hoje, nunca tive nada, nenhum problema. Eles me respeitavam, né? Não tive nenhum problema com isso, trabalhando só com homem. É porque é um setor, né, que, na verdade, é um setor masculinizado, masculino até pelo estilo que é, né? Isso. Hoje, claro, a gente já vê algumas motoristas mulheres, mas sim, é mais braçal. Na época era muito mais, né? Sim. Sobe, tira a lona até ser Sim, lona, isso, né? E às vezes até o próprio estresse da estrada. Então, tinha bastante estradas ruins, né? Era todo... comparando com hoje, né, Izzy, mudou muito, muito. Hoje próprio caminhão, né, Maria? Próprio caminhão. Os caminhões hoje os caminhões já eram... Hoje, né, com uma tecnologia fantástica, né, comparando com os caminhões antigamente. E por isso também, então, houve essa questão de vocês abrir a mecânica. Isso para fazer a parte do serviço. Primeiro a gente abriu para fazer serviço para os nossos caminhões. E o Rato parou de dirigir, daí montamos a oficina, e no começo era para fazer os serviços dos nossos caminhões, porque na verdade nós não tinha crédito para fazer serviço fora, né? E o Rato nunca fez um curso, nunca fez nada para aprendeu, acho que de um ouvido bom, aprendia as coisas rápidas, né? E era um doutor, ele escutava o ronco do caminhão e dizia o que o caminhão tinha, né? Era um esperto, assim, né? Estava sempre no caminhão, já veio desde sempre em cima de caminhão. Então, se a pessoa tem um pouquinho de vontade, de interesse, ele vai aprender, né? E a Jennifer se criou ali junto. Isso, né? A Jennifer criou junto. E aí, depois da Jennifer, tu teve mais 2 filhos, Isso. né? E no ano 2000, eu tive a Júlia, né? Hoje com 25 anos. Ela se formou ano passado em psicologia, então é uma que não quer entrar no ramo. Ela já disse, não, mãe, não é comigo, eu quero seguir a minha profissão, né? E em 2007 nasceu o Rafael, que hoje está com 19. Nossa, o triozinho. E vamos falar um pouquinho agora também das crianças, né? Sim. Que eu acho que, assim, essa maternidade também, ela traz para nós, como mulher, assim, uma outra visão das coisas, né? A gente se coloca, às vezes, no lugar de empreendedora, mas, ao mesmo tempo, como você falou, nunca tive um problema com motorista, nunca tive um desrespeito com ninguém. E também isso tu deixou muito claro dentro da empresa e também para os teus filhos, né? Então, hoje, a gente percebe que a empresa, ela mudou de nome e tudo, mas ela é consolidada. Mas ela é consolidada pela gestão de uma mulher. Mesmo a Ratinho tendo o Rato como dono do negócio, mas quem mantinha e comandava e fazia a gestão era a Maria. Sim. Né? Que nem muitos brincavam, né? Que o Rato bagunçava e eu ia lá e tentava ajeitar a situação. Porque ele era explosivo, né? Ele tinha uma personalidade forte. Então, até com os motoristas, né? Às vezes explodia lá fora, daí vinha o motorista lá no escritório, disse, senta, vamos conversar, tá? Não é assim. Eu era muito nova, né, Izzy? Eu tinha 25, 26 anos, então foi uma carga bem pesada para mim administrar. Daí, com a Jenny pequena, não, ela já tinha 7 anos, mas logo depois veio a Júlia, então é mais uma criança, daí é casa, e tudo situações financeiras complicadas, bastante investimento, bastante dívidas, né? Então,
foi anos bem puxados, bem difíceis. E aí você também morava muito junto, né? Bem junto, né? Bem junto. Só subir a escada. E para mim foi muito cômodo, né? Porque quando nós compramos o terreno ali, era da cooperativa, a gente logo moldou em fazer a oficina com a casa junto, porque nós não tinha casa, né? A gente pagava aluguel. Então a gente eu disse, ótimo. Porque daí eu corria para cima, fazia ligeiro, já descia. Daí, tipo, para mim era fácil, né? Não precisei nunca contratar alguém para cuidar das crianças, porque ficavam ali tudo por perto, né? Mas aí tu imagina como a gente era, né? Resiliente, quanta coisa a gente Eu não fazia ao sei mesmo se- tempo. Eu não sei se hoje eu ia conseguir fazer tudo o que eu fazia. Tipo, hoje eu não me vejo mais fazendo tudo aquilo de novo, sabe? Era a primeira a levantar, a última a dormir, era uma função. E eu sei lá, Izzy, às vezes assim, ai, sofreu, passamos por muita coisa e tal, mas hoje eu olho para trás, eu só tenho a agradecer, sabe? Eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus que me deu forças, que me deu coragem de enfrentar tudo, me deu força para nunca desistir, nunca abandonar o barco. Muitas vezes tive vontade, né? Então, hoje nós estamos colhendo o que a gente plantou lá atrás, né? Eu sempre digo assim, né? Por mais difícil que a gente as escolhas a gente faz nessa hora. Sim. E para nós, nessa hora, é a melhor escolha que a gente está fazendo. Pode ser que né? seja errada, né? Pode ser que a lá gente na não frente a sabe. gente... Porque que nem eu me arrependi de algumas coisas, né, Izzy? Mas assim, mas muita coisa boa também aconteceu. Então, acho que uma coisa empata com a outra E daí, durante toda essa trajetória, então, Transportes Ratinho, Mecânica Ratinho, foram acontecendo algumas situações ruins e boas, mas uma das boas, né, o Rafael, a gente tem que falar um pouquinho dele também, sim. né, porque eu acho Sim. super, da Júlia também, eu acho que a Júlia é uma menina, assim, com uma visão diferente, ela quer seguir o outro, como é que diz, uma outra jornada, né, da psicologia, das ciências humanas, mas isso ela tem muito de ti, né? Porque eu acho que tu foi, além de ser uma grande gestora do negócio, você foi uma grande psicóloga. Né? né? Isso meus filhos sempre falavam, que quando eu ia fazer, porque aquela vez o acerto com os funcionários era no papel, né? Eu anotava todas as cargas, eu tinha um caderno para cada funcionário, e daí, tipo, o meu acerto com eles nunca era um acerto de dizer, ó, tu faturou tanto, teu salário é tanto, isso eu tenho para descontar. Não. Sempre eu falava da família, eu falava dele, se ele tinha um problema. Então, os meus acertos nunca eram menos de meia hora, uma hora, né? Então, ali a gente criou muito vínculo de muita amizade com muitos funcionários também, né? E como a nossa empresa era pequena, eu tirava um tempo para isso, né, Izzy? Tirava um tempo. E hoje, tipo, eles eram amigos dos meus filhos, né, os funcionários. E hoje eu ainda mantenho isso, e como hoje a Jennifer está mais em frente da empresa, tipo, sempre mostrar para ela que também, assim, tu tem que ter a tua posição de patroa, tá, tu é a patroa, né? A empresa é tua, mas tu tem que ter o lado humano. É uma pessoa que está ali, né? O teu funcionário é uma pessoa, ele tem problemas como você tem, e como eu preciso dele, ele precisa de mim, né? Então, por que não tu ser um pouquinho, né, ser humana, de tu entender, porque tu também tem problemas. E assim também, né, é um ramo muito diferente do que qualquer um outro. Eu sempre digo assim, o custo, vamos falar em custo, o custo de um caminhão, vamos supor 1 milhão hoje, digamos, né? Você realmente tem que ser uma boa pessoa para ter um funcionário que tu vai entregar esse 1 milhão na mão dele. E se ele não está bem? Então, esse teu lado humano levou a Júlia a olhar isso. Eu acredito muito nisso, né? Levou ela a olhar de quanto é bom a gente também lidar com as pessoas no lado humano, cuidar do lado humano, né? E aí tu tem o Rafa totalmente diferente, né? Que escolheu algo muito... eu acho que na veia familiar, né? Pelos Becker, mas assim, muito incentivo também do pai dele, né? É que, na verdade, sempre foi um sonho do Rato, né? Ele, quando o Chumbinho e o Elton entraram na vida do motocross, o Rato também queria ir. Só que daí o vô não deixou, né? O pai do Rato não, porque tu tem que trabalhar em casa, tu não pode, isso é coisa para louco, isso é coisa para louco, né?
E quando o Rafa tinha 4 anos, um dia o Rato me apareceu em casa com uma moto dentro do carro. Ele já sabe andar de bicicleta sem rodinha, ele já pode andar de moto. Dali começou, né? Com 4 anos, ele já fazia zerinho com a moto. Né? Vocês treinavam lá embaixo, perto do posto, sim, né? aloprava, o Rato fez Montinhos. montes para ele saltar, se machucou, sabe, assim foi. Daí com 6 nós começamos então a competir, porque nós não tínhamos nem ideia de como funcionava o motocross. Para cá não tinha mais ninguém, né, tipo o Elton, o Chumbo, que nasceram e se criaram aqui, foram embora também, né, porque aqui não tem campo, Sim, é muito fora, longe de sim. tudo, né. E daí começar a competir, investir em moto e correr atrás, daí também, né? Daí estava eu, né? Eu não podia não ir junto, né? Com uma criança de 6 anos. Então eu levava todas as coisas da empresa junto também, né? Aí fazia na estrada, catava internet para fazer pagamento, era umas loucuras. Mas eu não podia deixar de ir, né? Eu achava isso muito legal, assim, porque, Maria, tu sempre navegou no sonho do Rato. Sim. Tu sempre sim. navegou junto, né? Sempre fui junto. Sempre foi junto. Sempre foi parceira. E isso faz um relacionamento também se tornar forte e duradouro, né? Porque apesar de todos os percalços, de toda a personalidade que quem conheceu o Rato sabia que tinha, a Maria sempre era o porto seguro, tanto dele quanto dos filhos. Isso eu admiro muito, assim, muito mesmo, porque a gente conhece muito a história e vê de quanto o teu papel como mulher, gestora, empresária, mãe, foi importante na relação e assim, no futuro dos filhos de vocês, né? E aí vocês foram com o Rafa, daí tudo de uma vez, conhecer o mundo todo quase, aí né? Eu comecei a viajar bastante. Olha, Isa, nós fazia de 20 a 23, 25 mil quilômetros por ano em função do motocross. Nossa! Muita gente chamava nós de louco, outros incentivavam os outros, mas eu sempre dizia assim, nós fazia o que nós gostava. E eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar do motocross. Eu entendi o que é um motocross, porque muita gente não sabe o que é, muita gente diz que é coisa de louco, que é coisa de não sei o que. Não, gente, é uma família. A gente fez muitos amigos dentro do motocross, e amigos de verdade, amigos bons. O Rafa hoje tem uma vivência e uma cabeça de um homem de 30, 40 anos, o que ele já viveu na vida dele. Então, o motocross trouxe muita coisa boa para nós, né? Muita coisa boa. Além do Brasil, também vocês foram para outros países. Nós fomos para os Estados Unidos, o Rafa foi competir lá também. 3 vezes ele foi. Daí 2 vezes eu fui junto e a última eu não fui daí. E isso também, né, é um aprendizado enorme, né? Sim. Para todos que estão ali. Sim. Isso era ele era uma equipe. Sim, nós ganhava já ali, desde o início, o Rafa sempre teve alguns patrocinadores que nos ajudavam com algumas coisas, porque logo com 6 anos de idade, no primeiro ano de competição dele, ele já ficou vice-campeão brasileiro, né? Tenso. Então, tarequinha de gente. Então, ele sempre se destacou dentro do motocross, né? Ele era o melhor piloto do Brasil, da idade dele, né? E foi muitos anos assim. Hoje ele vem com 6 títulos brasileiros, vem com... agora não sei de cor bem, mas muitos títulos estaduais, do Arena Cross. Então, ele vem com uma bagagem muito grande para um guri de pouca idade, né? É verdade. E aí tu vai analisar, né, conhecendo bem a história, né, do Rafa, por que ele parou de competir? Na verdade, depois da morte do pai, Izzy, porque quem que era o incentivador, quem que era o louco da história era o Rato, né? Tipo, ele largava tudo para ir lá na pista treinar com o Rafa. Nas corridas, o celular dele estava comigo. Ele não estava nem aí. Maria, tu resolve, te vira. Eu vou seguir o Rafa, eu vou fazer. Que ele amava muito isso também, né? E fez o Rafa também amar isso. Fez o Rafa gostar do esporte. E depois da morte do pai, eu acho que faltou um pouquinho. E eu não consegui suprir essa parte, né? Eu não consegui suprir a falta do pai dentro do esporte. E mesmo ele tendo Prica como treinador, né?
incentivador, o Chumbo também, sempre incentivou muito e sempre estava ajudando nós e junto com nós, mas começou a faltar, ele começou a desanimar, aí ele teve a idade ali dos 13, 14 anos, né, que é a idade das adolescência, e era muito sofrido, era muito treino, muita cobrança, e ele começou a entender também, Izzy, o que aquilo lá custava para nós, né? Antes ele não sabia, não tinha noção, e dali ele começou a entender, meu, mãe, nós gastamos tanto por mês para eu andar de moto, né? E ia demorar ainda uns anos para ele, tipo, tentar conseguir entrar numa equipe, começar a ganhar um salário melhor. Aí ele acabou desistindo e vendemos tudo que tinha, né? Motorhome, moto, tudo. Hoje ele, desde que ele parou, sempre está envolvido, né? Ele todo ano vai assistir corrida para rever os amigos dele. Ele sempre está envolvido com as motos. E hoje ele quer, né, de novo uma moto para brincar com os piá, porque aqui em Itapiranga nós temos um grupo muito bom também, né, dos piá aqui, do motocross. E virarem amigos, né? Vira uma família, vira né? uma Porque, família. na verdade, o esporte, ele tem essas nuances, né? De você Sim. sempre estar envolvido, não é só o piloto, né? Sim. Vai a esposa, ou a família, os filhos, vai todo mundo Sim, junto. sim, vai e todo quando mundo vê, junto. é uma família É muito enorme, bom, né? Mas depois, então, que houve essa tragédia aí do falecimento do Rato, vocês tomaram uma decisão também da empresa, né? De mudar a empresa. Aí vem a Jennifer, que é sua filha, que é uma guerreira, seguindo os passos da mãe. Ela, eu acho que é meu braço direito e esquerdo, né? É que, na verdade, foi assim, a Jenny se formou em engenharia de alimentos, em Chapecó. Ela queria fazer mestrado. Aí, vamos fazer mestrado, então, que ela queria dar aula. Ela não queria trabalhar na empresa com nós. Ela dizia que era coisa de louco, que ela não queria se estressar como eu e o Rato se estressavam, que ela não queria isso para ela. Daí ela foi fazer mestrado e durante o mestrado ela foi procurar empregos na área dela, só que como ela precisava sair toda semana para fazer mestrado, ela ganhava menos e precisava trabalhar muito à noite para compensar o horário. E o Rato disse, não, vem ajudar a mãe precisa de ti, as funções de nós viajar com a Rafa, tu fica em casa e faz as coisas, a mãe não precisa estar carregando isso junto. Aí ela veio trabalhar com nós, voltou para casa, né, morar com nós de novo, e trabalhava durante a semana ali com nós, e final de semana ia fazer o mestrado dela. E eu, aos poucos, eu fui passando as coisas para ela, porque eu queria parar, eu estava cansada. Eu sempre pensava assim, não, eu vou trabalhar só meio-dia, outro meio-dia, eu não quero fazer coisas para mim que eu nunca fiz, né? Eu nunca tive tempo de fazer algo para mim. E daí eu sempre dizia para ela, Mana, eu vou te ensinar. Daí eu comecei, né, a passar, ensinar. E assim, Izzy, tu tem que confiar. Tu tem que mostrar para o teu filho que você confia nele. Porque ele disse, opa, a mãe confia, o pai confia em mim, eu vou dar de tudo. E eu sempre dizia, isso aqui é de vocês. Nós trabalhamos tanto para ter, mas vai ser de vocês. E com o falecimento do Rato, daí ela estava terminando o mestrado. Aí até ela trancou uns meses até ela conseguir se recuperar. Depois ela se formou, ela fez o mestrado. E com o falecimento do Rato, a nossa sorte também é que nós, de novo, tinha pessoas muito boas ao nosso lado. Entendeu? Nós tinha funcionários, eu não vou citar nome de ninguém, para mim não esquecer de ninguém. Mas nós tinha assim funcionários muito bons. Que o Rato foi enterrado na terça-feira e na quarta-feira de manhã, às 6 horas da manhã, nós estávamos na oficina. Eu, a Jenny e os funcionários. Porque eu disse assim, agora, para onde que nós vamos correr? O que nós vamos fazer? Né? Daí todo mundo, Maria, não desista que nós vamos te ajudar. E daí eu, com aquele apoio, pensei, eu não estou sozinha, né, Izzy? Tem quantas famílias envolvidas? E eu, assim, eu não podia pensar em mim, agora eu vou viver o meu luto, eu vou ficar em casa chorando, eu perdi meu marido, o que eu vou fazer? Não, eu tinha um monte de famílias que dependiam de mim. Eu não podia pensar, eu tinha minha família para sustentar, eu tinha uma empresa para
para pagar as contas, e isso eu não pensei em mim, eu pensei, eu faço depois, um dia, né? E com a força deles, daí a Jenny disse, mãe, eu também vou ficar contigo, né? Porque até ali ela já estava gostando do negócio, ela já estava gostando de trabalhar ali. E daí eu fui ficar em função de inventário, dessa parte, e joguei mais uma responsabilidade nas costas dela. Disse, ó, então tu vai ficar comigo, então vamos seguir, então vamos continuar, porque eu sozinha não iria. E daí passei uma grande responsabilidade nas costas dela e ela supriu, ela pegou para ela e tá sendo incrível, né? E está sendo incrível. Eu digo assim que eu acho que ela está muito melhor que eu, né? Porque a Jenny é mais durona, ela é mais, né? Eu era muito, ai, deixa, vamos fazer. Ela não, né? Tem que ser, tem que é mais. Eu acho que isso ela pegou um pouquinho do rato também, né? E ela tem todo o lado amável, todo o lado de cuidar, de ajudar, né? Pegou o meu lado ali junto também, então eu acho que está sendo uma ótima gestora. Estou muito feliz, assim, de ter ela, né? E de ver do que ela se tornou hoje em frente da empresa. E também vocês mudaram o nome, né, da empresa. Isso. É que assim, nós éramos sócios do irmão do rato, né? Do Edson. E nós estava vendo que isso não ia dar mais certo. Como ele já estava no Mato Grosso, cuidando da filial de lá, e daí os pensamentos já eram diferentes. O Edson era irmão do rato, então eu já estava ali com os meus filhos entrando na empresa. E daí a gente entrou num consenso, para ele também foi bom, né? Ele seguiu com a empresa lá e eu segui com a empresa aqui. E daí, como a Transportes Ratinho tinha bastante funcionários lá no Mato Grosso, muito mais que aqui, a gente decidiu nós abrir uma nova empresa, porque daí ia ter menos custo de demissão de funcionários, admissão de outros, né? Que, gerou um monte de despesas para tu tirar, organizar, fundar outra empresa. E quando eu tomei essa decisão, eu fui bastante criticada pelos meus filhos. Porque como é que eu ia dar a empresa do nome do pai para o Edson e nós não ia seguir com o nome do legado do pai, né? Eu disse, não, nós vamos seguir com o legado do pai de uma forma, nós vamos fazer. Aí foi. Eu disse, rato, né? Vamos continuar com o nome, mas só rato. Então, fazer Rato Transportes. Aí, tipo, né? Vamos continuar com o nome dele em frente do nome da empresa. Daí montaram essa Rato Transportes. E hoje, quem está à frente é a Jennifer e o Rafa. O Rafa entrou também, já faz 3 anos, né? Tá aprendendo, tá começando, é um guri novo ainda, né, Izzy? Mas ele também não pensa em fazer outra coisa. Hoje, pelo menos é o que ele me diz, né? Que ele quer ficar ali, ele quer trabalhar, ele gosta do que faz. E ele também tem todo esse lado divertido com os motoristas, né? Faz né? Legal. E assim, qual é a tua função hoje perante a empresa? Olha, Izzy, hoje, agora no momento, quase nada. Só um apoio, a mãe está aqui. Eu acho que assim, eu me mostrar presente. Porque a empresa é minha também, né, Izzy? Mas eu acho que assim, que chegou o ponto que eu queria lá atrás, de eu me desligar um pouquinho e pensar um pouco mais em mim, em fazer algo por mim. E como eu vi que a Jennifer assumiu com uma responsabilidade tão grande, e eu acredito poder confiar muito nela, e o Rafa junto ali, já aprendendo e indo, então eu fico por ali, vou lá, tomo um chimarrão, converso, tem algumas coisas para discutir, algumas coisas para decidir, aí eu participo, né? Nós sentamos para conversar, nós sentamos para decidir, vamos comprar ou não vamos vender, umas decisões da empresa, né? Aí essa parte ainda e eu não quero me desfazer, eu quero continuar envolvida, porque eu gosto. Tu aprende a gostar. Eu disse assim, hoje caminhão dá um frio quando, né, tu escuta as buzinas do caminhão e tu aprende a gostar do transportes.
E é que nem o motocross, como eu gosto de motocross, né? Tipo assim, eu vou hoje olhar as corridas, eu quero ir assistir um brasileiro esse ano para reencontrar o pessoal. Assim, tu gosta da tua profissão também, que foram 30 anos, né, Isa, ali dentro. E tu aprende a gostar. E hoje eu não me vejo mais professora. Há muitos anos já não me vi mais professora. Então, eu sempre digo assim, eu não fui. Pode ser que eu me arrependi, mas depois eu vi que, de repente, não era isso que era para mim. Que eu me vi muito melhor sendo a gestora da empresa, trabalhando ali com meu marido e crescendo ali, cuidando dos meus filhos, do que ir para uma sala de aula. Eu acho que a gente tem, assim, tem momentos, né? Que às vezes, o que seria de mim se eu tivesse seguido ali? Sim. Mas se a gente fez a escolha lá atrás, que seria dessa forma, eu acho que a gente sempre tem que aceitar e ver quanta coisa boa, né? Sim. Porque no fundo, você foi uma professora de muitas pessoas ali, né? Sim, fiz um pouquinho do papel, né? E assim, olhando hoje, né? Hoje a tua vida tá mais calma, mais tranquila, tá viajando bastante. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho ainda para nós dessa tua visita à China, que tu fez essa missão, que eu acho interessante, porque é uma coisa assim muito nova também aqui para a cidade, né? Veio a Vanessa, contou um pouquinho da China, bem assim superficial, né? E como foi a tua visão assim de fazer uma viagem para a China, uma missão técnica? Na verdade, China não estava nos meus planos de viagem. Tipo assim, eu tenho alguns lugares que eu quero conhecer, mas China não estava neles. Mas com a oportunidade que a CIMIT trouxe para os empresários, né? O Francelino veio, Maria, vai ter a missão para a China, vamos ir. E ele meio que, vamos, vai ser legal. E eu senti muito medo no início, né? Eu, na hora, topei, vamos ir, mas depois, acho que se eu pudesse desistir, eu tinha desistido. Porque era muita coisa nova, né? É muita coisa nova. Daí começou a vir as coisas que a gente precisava fazer, um monte de coisa. Organizar isso, papel aqui, documento isso. disso. Mas assim, a gente foi com um pessoal muito bom aqui de Itapiranga, nós somos em 9 pessoas, né? E a gente se ajudou muito. E todos, só tenho a agradecer o pessoal que foi junto, né? Foi muito bom. Uma experiência fantástica. E né? assim, a tua visão, né? Qual foi a tua visão quando tu chegou lá? Comparado com o Brasil, não comparado com Itapiranga, né? Mas comparado com o Brasil. Como é que é essa tua Na verdade, ideia? assim, eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu vi na China, né? Eu imaginava que era um país mais relaxado, pobre, tipo início ali no Paraguai, né? Mas eu me surpreendi, né? Cheguei lá, nossa, tecnologia, um país avançado, tem toda a parte do governo, né? Que a gente nem pode falar muito também, né? Que as leis deles, todo mundo tem que respeitar. Eu acho que tu, sendo turista lá, tu tem que respeitar o país que você vai e as regras deles, né? Mas o governo ajuda muito a população também, né? Um outro sentido. E muita tecnologia, isso. E são duas visões, assim. Tu vê a China tradicional, que usa muito a cultura deles, as tradições, mantém muito. Tu vai visitar alguns pontos turísticos, tu vê muito vivo isso deles, né? E por outro lado, uma China explodindo tecnologia, tipo top do mundo, né? Eles conservam, né, toda a tradição, todas as culturas de uma forma, mas ao mesmo tempo também eles evoluem. Isso aí. Como é bom, né? Eu acho que a gente sair assim de Itapiranga. Meu Imagina, Deus. agora tu faz uma retrospectiva, né? Maria lá de Ervalzinho, achou que Isso. nunca ia sair. De repente vai para os Estados Unidos com o Rafa nos motocross, vai para a China visitar a China, daqui a pouco vai para onde? Qual é teu próximo destino? Esse ano é Itália. Esse ano eu vou para a Itália, em agosto. Vou para a Itália. É um sonho de vida, assim, conhecer a Itália e estou pagando já minha viagemzinha. Tu vê, né? Quanta coisa legal, né? Que a gente construiu, que você construiu com a tua família, com os teus filhos. Mas também, né, Maria, tem que ter muito equilíbrio para passar por todas essas dificuldades. Então, a gente começa a pensar em você
lá no Ervalzinho, vem quer ser professora, enfrenta uma gravidez problemática, aí ganha um nenê cedo, né? Porque 19 anos, né? Nova. Já vive no caminhão, vai indo, tu vai olhando a tua vida, Maria, quanta coisa tu viveu, né? E quanta coisa boa tem pela frente ainda para viver. Ai, que Deus queira. Acho que sim. E além disso, né, além de toda essa estratégia de empreendedorismo, de maternidade, de família, de motocross, quanta coisa aprendeu, tu também é uma pessoa que se doa muito. Você faz parte do núcleo da mulher empresária e fez parte do núcleo de automecânicas. Eu acho que é uma das únicas mulheres que estava lá no início, sim, né? Sim, era eu e a coordenadora. Porque o núcleo de automecânicos é o mais antigo da associação, Isso, né? eu fiz parte 15 anos do núcleo de automecânicas. Desde a sua fundação, como nós tínhamos oficina mecânica, e nós entramos no núcleo e o Rato não era muito de ir nas reuniões, ele não gostava dessas coisas. Daí eu comecei a participar, né? E fui 13 anos tesoureira do núcleo, dos 15 que eu fiquei. Então, quando a gente vendeu a oficina agora, saímos, né? Porque não fazia mais parte. Mas eu senti muito em sair, porque eu gostava bastante mesmo sendo todos homens, né? Mas eu acho que a gente tinha um respeito muito grande e uma amizade muito grande com todos os nucleados, né? Assim como você veio dentro da tua empresa, né? Isso. Colocando a tua posição, teu posicionamento, assim, no núcleo de automecânicas não foi diferente. Não foi diferente. Porque a tua essência é essa. Isso. E daí, quando a gente também está hoje no núcleo da mulher empresária, que estamos nós juntas, né? Isso. O que é para você estar no núcleo da mulher com tanta mulher empreendedora, líder e visionárias que nós temos lá? É diferente, né, Izzy? Porque eu sempre quis. Tu lembra que quando vocês montarem o núcleo das mulheres, você veio lá em casa me convidar? Eu disse assim, Izzy, eu não consigo estar em 2 núcleos, né? Mas eu sempre tive vontade de participar com das mulheres. Mas eu sempre ficava nos mecânicos porque era o nosso ramo, né? Era o nosso negócio. E tipo assim, eu sempre tentava buscar coisas, que nem cursos, treinamentos, um monte de coisa que junto com o núcleo a gente consegue. Então, ali eu ia conseguir para a minha empresa, né? Para o nosso ramo específico. Aí eu sempre acabei deixando da mulher de lado até, acho que faz 6 anos agora, 7 que eu faço parte do núcleo das mulheres. E foi muito bom, porque daí agora tu senta com as mulheres, tu vê, não sou só eu que tenho esse problema, é uma troca de experiências muito boa, uma amizade muito bonita, né, Izzy? Então tem muita coisa que agrega, muita coisa que tu faz, que tu cresce como mulher, como empresária, como pessoa, dentro dos núcleos. Quando a gente está junto com mulheres, né, é uma troca de experiência. Sim. Então, às vezes, o problema que eu tenho é o mesmo problema que 10 delas têm. Então, a gente consegue resolver, às vezes, só numa conversa a gente já se alivia, E, né, de repente, para mim, aquele problema é enorme. E para outra não é. E daí, tu conversando com ela, tu vê, mas é assim que nós podemos fazer, então não é tão grave, não é tão difícil você resolver. É isso aí. E aí, nós já estamos nos aproximando quase do fim da nossa conversa. Quanta coisa a gente consegue extrair quando a gente senta para conversar. Isso aí. Quanto aprendizado, né, pessoal que está nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir ainda, quantas coisas que talvez ninguém sabia da Maria, né, que ela veio lá de Ervalzinho, depois veio para Itapiranga, os pais moraram na Barra, e tem 5 irmãos, tem 3 filhos maravilhosos, 2 netos. Não falando dos netos, 2 netos. Não podemos deixar de falar do meu Theo e da Lara, né? É maravilhoso ser vó. Eu acho, né? É um amor diferente, é um sentimento diferente, né? Eu acho que é uma renovação da vida, né? É tudo de bom. Porque a gente é mãe, eu também fui mãe mais nova, depois, hoje espero netos, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que isso dá uma renovada, né, na vida da gente.
em todos os sentidos. Sempre te dá uma razão a mais de viver mais, de lutar, de conquistar algo. Porque tu tem para quem, né? Para quem tu fazer isso, né? Tipo, te deixa mais viva, eu acho, né? Tu vê aqueles pequenininhos ali, tão lindos, né? E Maria, assim, se quiser deixar um recado, vamos supor para as mulheres que estão empreendendo, para as mulheres que desejam empreender, em especial nesse ramo de transportes, o que você diria para essas mulheres? O ramo de transportes é complicado para mulheres, é muita coisa que... Bem, tu tem que aprender muita coisa, né? E isso que eu falei que a Jennifer também foi muito melhor que eu. Hoje ela sabe muito mais coisa do que eu aquela vez, porque aquela vez eu tinha o Rato ali, que ele poderia fazer a parte mecânica. Hoje a Jennifer vai lá na oficina acompanhar o serviço mecânico, né? Então eu acho que se você realmente quer, se você realmente se sentir que é isso que você quer, acho que tu tem que lutar com todas as forças, tu tem que ser persistente, tu tem que ter coragem, porque não é fácil, eu acho que nenhum ramo né? Mas se você não tentar, tu nunca vai ver se isso realmente vai dar certo ou não. Eu acho que o tentar, não desistir, o empreendedor, a empreendedora, ela tem que ser muito persistente, muito resiliente, tem que às vezes cair, levantar, pagar conta, não ter dinheiro, vamos lá, vamos em frente, né? Porque nesses anos, Isa, de todos esses anos que eu estava em frente à empresa, eu tive muita vontade de desistir muitas vezes. Sabe, de tu levantar de manhã e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu vou fazer isso? O que eu quero fazer? Entendeu? Muitas vezes. Daí eu descia, chegava na empresa, pensava, não, vamos ir, vamos conseguir, vamos lutar, vamos continuar. Sabe? Eu acho que assim, quando tu também tem pessoas ligadas, né? Que nem você tem muitos funcionários, os funcionários têm família. E quando a gente eu acho que quando a gente é mulher, a gente tem esse olhar mais profundo sobre isso. Sobre esse cuidado que a gente quer ter com a nossa empresa, mas também com os nossos colaboradores. Eles não são máquinas, são pessoas, que nem você falou. Fazer um acerto com o motorista 1 hora, meia hora, 1 hora. Pô, mas fica conversando o quê? Não, conversar sobre a família, como tá, como... E eu sei que você, muitas vezes, você acudia às próprias mulheres que o marido não estava. Bastante, né? Sim, verdade. Né? Acudia, o que vamos fazer? Tem algum problema? Vamos lá, vamos ajudar. E eu sei que isso é muito da empresa familiar também, né? Da gente estar ali muito junto. Mas muito bom a nossa conversa, né? Obrigada, Isa. E você que nos assistiu, né? Hoje, então, nós assistimos e conversamos com a Maria Helena Becker, da Transportes Ratinho, da Mecânica Ratinho, e hoje, Rato Transportes. Uma história inspiradora, uma história real de uma mulher que superou muitas dificuldades e tem muita coisa boa ainda para viver, né, Maria? Tenho, sou nova ainda, tenho. Muitas coisas legais por aí pela frente, né, para viver. Mas muito obrigada, Maria, por estar comigo aqui conosco nesse programa. Amém, obrigada. Muito sucesso para ti, esse programa maravilhoso aí que tu traz mulheres que inspiram todas as outras mulheres, né? Isso é muito importante. Muito bem, para você que esteve aí conosco, muito obrigada. Estejam sempre nas segundas às 20 horas nos canais do YouTube, Facebook, Mulheres em Movimento e SA TV. Até na próxima segunda.